para eles terem visto o link da aula, né? Então, eles devem aparecer aí depois, posteriormente, ou não sei se eles viram o horário, ou pensaram que o horário era antes, não sei, né? Talvez devo ter visto daí o link, eu não sei. Talvez para verificação da aula, né? Se bem que está no plano de ensino, né? Bom, aqui eu iniciei a gravação dessa aula. O horário dela é às 12h40, né? Porque tem que ser no mesmo horário da aula presencial. Aí eu coloquei no início, mais ou menos no horário da tarde, né? Para não ficar muito no início nem no final, porque aí quem não pode no horário da 1h50, aí ele fica mais pro meio da tarde, né? Quem não pode mais para o final da tarde também, daí ele fica mais ou menos para o intervalo, pro horário do intervalo, daí, né? Aí, para essa primeira semana, ele pega 2 aulas, seria das 12h40, que ele ficaria contando para o horário intermediário, das 12h40 até mais ou menos umas 3h50, por aí, 4 horas, né? Deixa eu ver, 3h50, 3h30, por aí, né? Então, eles ficaria contando mais ou menos esse horário, mas as aulas, ela não tem uma duração, assim, essas atividades síncronas, ela não tem uma duração muito fixa, que seria mais para tirar dúvidas, né? Porque vocês têm o conteúdo das aulas, que você teria para ver, o conteúdo teórico nas atividades assíncronas, pelo conteúdo que é colocado no site, que eu insiro pelo Moodle. E no Moodle vocês têm as informações também de outro site, que é minha página pessoal, né? Então, os professores da UTF-PR também têm uma página pessoal que é inserido pelo... que eu coloco o link também pelo Moodle, ou vocês podem acessar pelo link também da página pessoal dos professores pelo site da UTF-PR. Do meu Moodle, eu vou colocar para vocês ali no bate-papo. Está ali. Esse é o link do Moodle. Então, se vocês acessarem, seria esse daqui, essa página aqui. Vocês vão cair nessa página aqui do Moodle. Eu não sei se dá para ver o endereço dela. Eu coloquei ali na página ali para vocês, nas mensagens dessa chamada aqui do Google Meetings. Então, tá ali em Moodle, tá? Se vocês entrarem nos cursos lá, vocês vão cair na minha página lá, ou vocês entram nas disciplinas, aí vocês verifiquem lá na EL38B, mas entrem daí na ET81, EL38B, na ET81, que seria a EL38B, é a disciplina de lógica reconfigurável para engenharia eletrônica. E ET81 é da turma de vocês, da engenharia eletrônica, do 8º período da engenharia eletrônica. ET81 seria do 8º período da engenharia eletrônica, 2021-2. 2021-02. Daí é da turma de vocês. Se tiver 2021 01, 2020 02, é de outras turmas que já passaram, né? Aí essas outras turmas já foram fechadas, então vocês caem em outras turmas que já terminaram, né? Aí essas outras turmas aí já foram encerradas, então elas já foram fechadas, já caíram, os trabalhos delas já foram encerrados, né? Então vocês caem na ET81 2021-02, que ela tem inscrição aberta. Aí caindo nessa turma daí, vocês podem efetuar a autoinscrição, entrar nela daí. As outras turmas, vocês talvez tenham inscrição, mas deve ter encerrado já. Elas provavelmente têm a inscrição encerrada, que é por data, que é feito o encerramento da inscrição. Então, elas já devem ter sido encerradas, acho que a semana passada ou retrasada, foi dia... Nós estamos já...
Não, foi encerrado em 1º de setembro. Ah, não, já foi em 1º de setembro, então já foi algumas semanas atrás aí. Foi no início do mês, tá? Acho que foi em 1º de setembro. Foi mais de 2 semanas atrás. Provavelmente já foi encerrado, já mais de 2 semanas atrás. Ela já deve ter sido encerrado, então não tem nem mais inscrição. Então, essas turmas que devem estar abertas. Essa turma aqui, de lógica reconfigurável. Então, é L38B, não é IF67. É L38B. Não vocês caem em outra turma errada, que é a de engenharia de controle e automação. Então, essa é a turma de vocês, é L38B T81, 2021-02. Essa turma de vocês aqui também tem o material que é atualizado. Então, eu vou colocando o material mais atualizado para vocês aqui. E esse material mais atualizado é, por exemplo, essas aulas de atividade síncrona e assíncrona também. Então, são as aulas que eu vou gravando e vou colocando aqui, que são material atualizado que vocês vão consultando. Então, essa aula aqui, por exemplo, eu estou gravando e vou colocando aqui também. Essas aulas que eu vou colocando, ela fica na primeira página, aqui. Então, por exemplo, eu coloco aqui, já no início da página, está ali o título dela, que é a disciplina, é L38B, Lógica Reconfigurável, é da turma de vocês, né? E o semestre aqui 2021-02 quer dizer que é o mais atualizado possível. Aqui, já no início dos avisos, eu coloco aqui minha página pessoal, que tem esse conteúdo aqui do Moodle também espelhado lá, tá? Só que a diferença é que na página pessoal que a gente tem, nós professores da UTFPR também temos uma página pessoal que é um site nosso. Então a gente tem o Moodle, só que o Moodle é equivalente à página pessoal também, só que o Moodle é voltado para as aulas. Página pessoal não, página pessoal é como se fosse um site mesmo, como se fosse um site pessoal que a gente tem. O Moodle seria voltado às aulas, daí é voltado para dar aula, tá? Então, o Moodle é voltado para ter material, por exemplo, de atividade, de prova, de avaliação. Então, aqui, por exemplo, vocês podem postar trabalho que é feito para avaliação aqui, ó. Tem link aqui para vocês postarem os projetinhos que vocês vão fazer para avaliação. Eu vou falar para vocês depois daí. São 2 projetos equivalentes a 2 avaliações, que são nesses links aqui, ó. 2 projetos, projeto 1 e projeto 2. Vocês clicam aqui para postar eles daí. Aí vocês vão postar os arquivos aqui do projeto 1 e projeto 2, 2 avaliações. Tá? Então vocês postam aqui. Como vocês têm 2 avaliações e vocês vão fazer isso daqui, pode ser em dupla, tá? Pode ser individual ou em dupla para a turma de vocês. Então vocês postam aqui e aí vocês vão postar daí individual ou em dupla. Aí vocês postam de acordo com a inscrição de vocês aqui nesse Moodle. Quer dizer, com o nome de vocês aqui, vocês postam de acordo com o nome de vocês, de acordo com a inscrição de vocês aqui no Moodle, tá? Então, o Moodle, como é feito aqui por semestre e é feito por turma, então o Moodle aqui, a cada semestre, eu tenho que abrir aqui um Moodle desses aqui, de acordo com a turma que é aberta a cada semestre. Então, a cada semestre eu abro um Moodle desses para cada turma daí, para cada disciplina, a cada turma. Então, eu vou abrindo um Moodle desses aqui, por isso que está aqui, ó, L38B para a turma ET81, por semestre de 2021, segundo semestre de 2021. A página pessoal, não. A página pessoal, ela tem um material que fica permanente aqui, independente do semestre. Ele sempre fica esse material aqui, tá? Então, esse material que eu tenho aqui, ó, ele sempre vai ficar aqui permanente, independente do semestre. Por isso que tem aqui, ó, esse daqui, aviso, segundo semestre de 2020. Então, esse link aqui, ele ficou permanente aqui desde o segundo semestre de 2020.
Isso daqui foi. Esse daqui foi do segundo semestre do ano passado, né? Que eles não tinham direito ainda orientação para Covid, para o lockdown, né? Para a pandemia. Mas esse outro material aqui, ó, eu deixo ele aqui permanente, já está aqui já faz um tempão, tá? Então esse material aqui tem material que ele não foi modificado, desde que eu fiz a disciplina de lógica reconfigurável. Então ele está aqui desde 2012, 2012, desde 2012, 2013 tem material aqui, tá? Aí esse material aqui ele não foi modificado, esse daqui ele fica permanente, tá? Então é essa que é a diferença. Tem material aqui que ele fica sempre permanente aqui. Então esse material aqui ele não é modificado. Esse da página pessoal aqui. Agora, o material em que ele é atualizado sempre, que ele é sempre modificado, eu procuro passar para a minha página pessoal. E o material que é modificado a cada semestre daí, que eu tenho que retirar, por exemplo, que são as notas daí, esse daqui eu deixo no Moodle. Então, as notas de cada semestre de vocês, as turmas, daí eu deixo aqui no Moodle que eu vou modificando a cada semestre, né? O plano de ensino, por exemplo, eu deixo aqui no Moodle, tá? Esses avisos aqui, por exemplo, às vezes eu coloco no Moodle também que eu posso importar daí de um semestre por outro. Daí eu importo de um semestre para o outro e eu mantenho o mesmo, que é o mesmo modelo aqui, né? Mas, por exemplo, esse daqui, ó, aviso de hoje, né? Foi da semana passada, né? Eu não mudei, eu mantenho o mesmo aqui, ó. Isso daqui eu modifico também, né? Daí eu mantenho no Moodle, que é a data para entrega dos projetos de vocês, né? Das avaliações. Aqui tem os links daí das aulas, né? Dessas atividades síncronas, ó. Quarta-feira, às 2h40, né? Daí do Google Meet. Esse link aqui ele não muda também, tá? Para permanência, é quinta-feira, 1h50. Também tem o link aqui, tá? Ó, link para as videoaulas no YouTube são postados à medida que os vídeos forem revisados e corrigidos. Caso exista algum erro, são esses links aqui para as aulas aqui, ó. Aula 1. Aí esses links aqui de baixo, estou aqui de baixo, ó. Aula 1, né? Introdução à lógica reconfigurável, EDA, sistemas digitais reconfiguráveis em diagramas esquemáticos. Então tá aqui, ó, introdução à lógica reconfigurável. Isso daqui é o material teórico de introdução à lógica reconfigurável. Aí esses links aqui que tem esse globo aqui, aí é um link para videoaula, tá? Que está postado no YouTube. Tá aqui, ó. Então, se vocês pegarem aqui e iniciarem o ISE Design Suite no ISE Project Navigator e aparecer algum projeto novo aqui que foi feito, vocês podem dar um OK. Isso daqui, ele já caiu naquele software, é porque ele tem uma aula de introdução aqui de requisito para PNP aqui, ó, antes, tá? Os requisitos para as aulas práticas não presenciais. You created a business. Now, create videos for your business. Opa. Tá Se aqui baixar já uma parte, tá?
que nós iremos utilizar em lógica reconfigurável, que é o IEC Design Suite da Xilinx, que nós iremos utilizar em lógica reconfigurável, que é o IEC Design, que nós iremos utilizar em lógica que nós iremos utilizar em lógica reconfigurável, que é o IEC Design Suite da Xilinx. Ele está disponível no site da empresa. Se escreve Xilinx com X no início e no final. Entrando no site dessa empresa, nós encontramos atualmente na página inicial os produtos. O último Ali ele fala aqui nos requisitos, tá? Que seria o que vocês devem observar por início, para as aulas não presenciais. O plano de ensino eu tenho que atualizar com o plano que eu coloquei ali no planejamento, no sistema. E os requisitos vocês devem observar inicialmente, para daí verificar aqui a primeira aula. E a introdução à lógica reconfigurável também é a parte teórica das aulas. Essa parte aqui, esses links aqui, ó, que não tem esse globo aqui, aí são os arquivos que vocês precisam para essas partes práticas aqui, para essas videoaulas, tá? Para as aulas práticas, a gente utiliza placa um kit de desenvolvimento, que é esse kit aqui. 324, que é um encapsulador. Ele é fabricado por uma empresa que se chama Digilent Inc., que é uma empresa da National Instruments. Essa empresa, ela fabrica kits ou placas de desenvolvimento para FPGAs. Esses kits ou essas placas, elas vêm com vários periféricos ligados ao FPGA para desenvolvimento de projetos já com FPGAs. Esses kits ou essas placas de desenvolvimento, eles servem para desenvolver projetos com FPGAs. Aí esses projetos com FPGAs, eles servem para que a gente desenvolva projetos já prontos com esses kits aí, são sistemas embarcados para desenvolvimento de projetos com esses FPGAs daí. Para vocês lidarem com isso. Então a gente desenvolve os projetos nessa plaquinha aqui. Então a gente lida e aprende a lidar com essa placa aqui nela. Ela traz já diversos periféricos ligados ao dispositivo de lógica reconfigurável dentro dela já. Então já dá para fazer bastante coisa com ela, lidando com o dispositivo de lógica reconfigurável. As duas avaliações que vocês vão fazer, elas são baseadas em 2 projetos feitos naquela plaquinha ali, naquele sistema embarcado baseado naquela plaquinha. Aí o projeto, esses 2 projetos que podem ser feitos, são baseados em uma calculadora digital elaborado, né? O circuito digital ou sistema digital da calculadora feito naquela plaquinha lá em lógica reconfigurável. Aí o primeiro sistema digital da calculadora é feito em VHDL, naquele sistema embarcado, e o segundo feito em linguagem C, implementado ou programado em um microprocessador, e esse microprocessador ele é implementado em lógica reconfigurável, naquela plaquinha lá. Esse microprocessador ele chama Microblaze. Ele é chamado Microblaze porque o fabricante
desse microprocessador, ele não pode pegar e utilizar um outro microprocessador em lógica reconfigurável, porque senão ele tem que pagar royalties pro fabricante do microprocessador que ele estiver implementando em lógica reconfigurável. Quer dizer o seguinte, que se você pegar um microprocessador que já existe, pegar o projeto desse microprocessador e fizer ele em lógica reconfigurável, você teria que pagar os direitos autorais desse projeto para o fabricante desse microprocessador. Então, se você pegar um microprocessador, por exemplo, da Microchip, um microprocessador PIC, você pega lá um microprocessador PIC16F, pega o microprocessador do microcontrolador PIC16F628. Pega o projeto desse microprocessador, a arquitetura dele, e implementa ele nessa plaquinha que a gente está utilizando. Essa plaquinha aí chama, é da Dagilent. A chama Dagilent Nexus 3. Ela utiliza um dispositivo de lógica reconfigurável que é o Spartan 6. XC6 SLX 16. Aí você fala assim, eu vou implementar nesse dispositivo de lógica reconfigurável, na plaquinha, o PIC 16F628 nele. Tá? Vou pegar o projeto, a arquitetura do PIC 16F628 e vou colocar ela dentro desse dispositivo de lógica reconfigurável. Você pega, vai lá e coloca igualzinho, tá? O PIC. Aí você vai e programa ele certinho. Você pega, utiliza lá o MPLAB X, o MPLAB X, pega, faz o programa do PIC 16F628, faz certinho. No MPLAB X lá, programa ele lá certinho, simula ele se você quiser lá no programa que você quiser lá simular, tal, pega, simula ele em qualquer programa que você tiver de simulação, testa ele, programa igualzinho se você estivesse programando um microcontrolador PIC lá, e certinho. Pega o programa igualzinho do microcontrolador PIC que você tem. Pega e coloca no FPGA, que está na plaquinha. Você coloca na plaquinha lá, ele vai funcionar igualzinho, como se você tivesse programando o PIC. Só que ao invés de ser o PIC, vai ser o dispositivo de lógica reconfigurável que você tem na placa. Aí isso é uma grande vantagem. Por quê? Porque você tem daí um dispositivo de lógica reconfigurável, só que você pode utilizar ele como se fosse o microcontrolador que você quiser daí. Só que você não precisa ter um microcontrolador, você tem um dispositivo de lógica reconfigurável. Então, isso já é uma vantagem da lógica reconfigurável que você tem. Você não precisa ter um microcontrolador, você tem um dispositivo de lógica reconfigurável. Então, a lógica reconfigurável já substitui um dos microcontroladores. Pronto, já substitui os microprocessadores. Pronto, já é uma vantagem da lógica reconfigurável. Você consegue configurar o circuito digital que você tem. Você faz isso. Daí, beleza. Só que, na teoria, você não pode fazer isso, por quê? Porque se a Microchip descobre que você está utilizando a arquitetura do dispositivo, de um dispositivo deles, na prática, e você está vendendo isso comercialmente, aí você tem que pagar os direitos autorais para eles. Você tem que pagar o quê? Royalties para eles. Então você teria que fazer o quê? Você teria que pegar e estar pagando para eles os direitos autorais de estar utilizando uma arquitetura do microprocessador que eles criaram. Ou seja, você tem que estar pagando dinheiro para eles daí por estar utilizando aquilo. Então, se eles descobrem que você está pegando e utilizando aquilo, está vendendo aquilo, então você tem que pegar e pagar para eles. E isso é mais, importante na parte de barramento, que seria o bus, né? O barramento. Barramento de dados, barramento de código e barramento de informação, barramento de dados, barramento de código e barramento de dados, barramento de código, né? Databus, Codebus, né?
Barramento de dados, barramento de código e mais outro, tem outro barramento também, né? Eu esqueci. Aí é mais importante na parte do barramento. É por isso que ali ele coloca ali a calculadora para o microprocessador Microblaze. É por isso que está ali, ó, Microblaze, tá? É porque a gente vai estar utilizando um dispositivo de lógica reconfigurável feito pela Xilinx. Aí nós estaremos utilizando um dispositivo de lógica reconfigurável fabricado pela Xilinx. Aí o software ou as ferramentas de software que a gente vai estar utilizando, então, é fornecida pela Xilinx. Então, o fabricante que fornece as ferramentas de software que a gente está utilizando se chama Xilinx. A ferramenta de software que a gente vai estar utilizando é o Xilinx ISE Design Suite. Essas ferramentas que a gente utiliza, elas se chamam EDA, é Electronic Design Automation, ou automação do design eletrônico. Então, se chamam EDA, Xilinx ISE Design Suite. Então, Electronic Design Automation, Xilinx ISE Design Suite. Então, é automação do design eletrônico, ferramentas de EDA, ferramentas de automação do design eletrônico. Então, essa ferramenta se chama ISE Design Suite. Ela tem outra ferramenta mais moderna também que a Xilinx fabrica. Os principais fabricantes de dispositivo de lógica reconfigurável hoje em dia são a Xilinx e também tem a Altera. Só que a Altera, em 2017, ela foi comprada pela Intel. Então, atualmente é Intel FPGA e agora também é a Xilinx. Só que a Xilinx foi adquirida também o ano passado pela AMD. Então, a Altera foi comprada, foi adquirida pela Intel em 2017 e agora virou a Intel FPGA. E agora a AMD adquiriu a Xilinx. Agora eu não sei se vai virar a AMD FPGA ou vai virar a AMD Xilinx. Por enquanto está Xilinx ainda, né? Então, os dois grandes fabricantes de dispositivos de lógica reconfigurável é Intel FPGA e Xilinx. São os dois grandes fabricantes, né? E aí, esse ISE Design Suite ainda é um dos softwares, ferramentas de softwares de EDA da Xilinx. E tem outra ferramenta também que eles fabricam, de EDA, que é mais atual daí, né? Mas para os FPGAs mais antigos, ainda utilizam esse ISE Design Suite. Tem aí, para utilizar ele, baixar ele é gratuito. Aí entra aqui nos requisitos para as APNPs, daí eu falo como é que você faz para baixar ele. Tem uma licença para você utilizar, essa licença é gratuita ali. Aí tem os requisitos para essa licença ser gratuita. Ela é renovada daí a cada 6 meses aproximadamente, ou a cada ano daí. Você tem que ter um e-mail, daí não pode ser um e-mail genérico, né? Um e-mail do Gmail, do Hotmail, para você poder... Tem que ser um e-mail institucional para você conseguir ser um e-mail válido para eles, né? Então tem que ser um e-mail da universidade, um e-mail privado, ou não pode ser um e-mail geral, como Gmail, Hotmail, dali para você conseguir se cadastrar para obter uma licença para utilizar essas ferramentas de EDA dele. E é essa ferramenta aqui que é válida com o FPGA que a gente vai utilizar, porque essa ferramenta aqui, ela já foi consolidada para eles, né? Então, eles descontinuaram a atualização dela, quer dizer, ela já foi consolidada o uso dela, né? Para o Windows 10, para o Windows 7 e assim por diante. Esse primeiro projeto, que é a entrega dessa calculadora digital, então, como uma calculadora digital, ela é um circuito digital, ela é, na realidade, um sistema digital que você pode implementar, então, em um circuito digital,
Aí ele é bom que ele envolve alguns sistemas digitais e subsistemas digitais que dá para implementar, alguns subsistemas digitais que a gente consegue englobar em um sistema digital para colocar em lógica reconfigurável. E a gente pode fazer em VHDL. VHDL seria o quê? Seria uma linguagem de descrição de hardware. Então, VHDL quer dizer o quê? Quer dizer Very Fast Prototyping Hardware Description Language, tá? Então, esse V é Very Fast Prototyping Circuit Hardware Description Language. Então, HDL é Hardware Description Language. VHDL é uma das linguagens de descrição de hardware que são padronizadas pelo I3E, junto com Verilog HDL. Verilog HDL é Verilog Hardware Description Language. O VHDL foi a primeira linguagem que lá pela década de 80, lá por 1987, 1988, ela começou a ser padronizada pelo I3E para descrição de hardware ou para lógica reconfigurável. Na realidade, ela não foi criada para lógica reconfigurável, ela começou a ser criada para design de circuito integrado. Então, ela não foi criada para lógica reconfigurável, foi criada para design de circuito integrado. Porque na época que ela começou a ser padronizada, nem existia a lógica reconfigurável, não foi criada a lógica reconfigurável. A lógica reconfigurável começou a ser criada, ou começaram a pensar nela depois da criação da memória RAM. Aí o projeto 2, ele visa daí a ser a mesma coisa, ou criar o mesmo sistema, o mesmo sistema digital aqui, a mesma calculadora digital, só que implementada em linguagem C, ou seja, só em programação em linguagem C, só em programa em linguagem C, só que agora em um microprocessador que vai ser implementado em lógica reconfigurável. Aí parece que é difícil a implementação desse microprocessador aqui, Microblaze, em lógica reconfigurável, só que ele já é implementado automaticamente via essa ferramenta de EDA aqui, ó, via esse IEC Design Suite. Então, isso daqui, ele já tem uma ferramenta dentro dele, ele já tem um assistente dentro do IEC Design Suite que já implementa, ele já tem uma biblioteca que ele chama direto pela internet, direto das Xilinx, que vai buscar os circuitos direto lá do servidor das Xilinx, pela internet, vai buscar os circuitos desse microprocessador aqui. Então, já busca os circuitos todos prontos desse microprocessador aqui. Então, o que ele faz? Para você ter um microprocessador, você tem que ter uma memória RAM, que vai ser a memória principal do microprocessador. Aí você tem que ter o barramento, você tem que ter um decodificador de instruções, você tem que ter uma unidade lógica aritmética, você tem que ter os circuitos periféricos, por exemplo, você tem que ter obrigatoriamente circuito de timer, você tem que ter os circuitos da unidade lógica aritmética ali para fazer soma, subtração, multiplicação, soma e subtração, pelo menos, né? Você tem que ver a arquitetura lá, se vai ser arquitetura RISC, CISC. Aí o seu decodificador de instruções tem que ter um microcódigo. Aí você tem que ter a pilha, você tem que ter o barramento, ver o tipo do barramento e assim por diante. E aí tem que ter os registradores lá, pelo menos, né? E aí o controle disso daí, pronto. E aí montar esse circuito ali numa certa lógica ali da tua arquitetura e puxar tudo isso daí de lá, né? Isso tudo é feito automaticamente pelo software IEC Design Suite. Ele monta para você ali e o que você tem que fazer depois? Depois há um outro software aí, que é um ambiente de programação, em que você programa ele em linguagem C ou C++. Aí pronto. Então você tem isso daqui.
Já, tá? Aí os 3 arquivinhos, código-fonte em linguagem C, ele já monta também para você as bibliotecas, header files, prontos do código, para os códigos, né? E para as funções em linguagem C próprias para esse microprocessador aqui. Para isso, tem as aulas aqui, ó. Aula 1, a introdução à lógica reconfigurável, EDA, sistemas digitais reconfiguráveis e diagrama esquemático, tá? Essa parte aqui da aula 1, então ele lida em diagrama esquemático, porque como vocês veem aqui, a gente vai ver a parte da lógica reconfigurável muito ligada a circuitos digitais. Tá aqui, ó. Depois, a gente vê a conversão disso daí para VHDL, ver o que é VHDL e a representação dos diagramas esquemáticos, os circuitos digitais e o VHDL. E aí, pula já para a parte 6, é a parte do microprocessador. Como é que faz para configurar o microprocessador e a programação dele. Aquela programação dele lá da calculadora já está aqui, ó. Os 3 arquivos são esses daqui, tá? O arquivo principal e os arquivos das funções daí que são chamados a partir do arquivo principal. Esse arquivo principal aqui chama esse arquivo e dentro desse arquivo chama esse arquivo aqui. E os arquivos, aqui, ó, o circuito da primeira avaliação, eles estão aqui, ó. Ai, calma aí. Primeira avaliação, ó, projeto 1. Entrega via Moodle dos 6 arquivos da calculadora digital em VHDL. Enviar somente esses arquivos, não incluir arquivos ou diretórios a mais. Entrega via Moodle dos 6 arquivos da calculadora digital em VHDL. Esses 6 arquivos, ó, são 5 arquivos .vhd e 1 UCF. São esses daqui, ó. Ó, 5 arquivos VHD e 1 UCF. Esse 1 UCF é que esse arquivo 1 UCF é um arquivo de configuração dos pinos do dispositivo de lógica reconfigurável. O UCF quer dizer User Constrained File. Quer dizer que é o arquivo de restrições, arquivo de restrições do usuário, esse arquivo, que é o arquivo de pinos do dispositivo de lógica reconfigurável definido pelo usuário. Esses 5 arquivos VHD são esses daqui, ó. Ó, estão na parte 2 aqui, que é os arquivos em VHDL. Aula 2, ó. Linguagem de descrição de hardware, linguagem VHDL. Aula 2. São esses arquivos aqui, ó. Que eu falei, ó, esse que tem esse símbolo aqui de um globo é link para videoaula no YouTube, né? Então são esses 5 arquivos aqui, ó. Estão aqui embaixo, tá? Esses links aqui, ó. Aula 2, parte 3. Decodificador BCD, display set segmento, seletor de displays e VHDL, esse é um. Tá aqui, ó, aula 2, parte 4. Temporizador ajustável via código VHDL, 2. Aula 2, parte 5. Varredura dos 4 displays de 7 segmentos, 3. Aula 2, parte 6. Exibição de um número de 4 dígitos decimais, 4. E aula 2, parte 7. Calculador digital básica e VHDL, 5. Tá? São 5 arquivos, tá certo? Aqui já é outra parte que é o VHDL. É o Verilog, quer dizer. Opa.
O VHDL, Verilog. Essa é outra parte que eu tenho que complementar, tá? Que é o VHDL, Verilog. Ok? Aqui na parte da aula 1, nessa parte final da aula 1, tem atividade síncrona, é a parte que eu vou colocar as gravações das aulas, tá? Ó, tem atividade síncrona dia 11/8, atividade síncrona dia 4/8, atividade síncrona dia 28/7, atividade síncrona dia 21/7. Aqui é onde eu vou colocar as gravações das aulas síncronas, inclusive a gravação dessa aula, tá? Eu vou colocar aqui, ó, nesses dias aqui, tá? Então, dessa aula aqui de hoje, eu vou colocar aqui depois, eu vou colocar aqui atividade síncrona, dia 29/9/2021. Depois eu coloco aqui. Ou senão eu coloco outro link lá no início, atividades síncronas. Que até não devia estar aqui, esse marcar como feito aqui, devia sumir. Não sei nem por que está isso daqui agora, né? Agora que o Moodle colocou isso daqui, não devia, eu devia tirar isso daqui. Isso daqui devia tá como link, né? Então não devia colocar isso daqui. Ok? Você tem uma dúvida aí? Tranquilo, professor. É? Certo. Beleza? Beleza, então, professor. Se tiverem alguma dúvida, me enviem um e-mail ou compareçam na permanência amanhã, 1h50 às 3h30, aí tem um link no Moodle também. Eu vou enviar um e-mail para vocês daí, também para o pessoal que não apareceu hoje, com esse link do Moodle, tá? Que lá tem as informações daí da aula, né? O horário da aula de hoje e das atividades, das permanências também. E as outras informações também, do link da página pessoal também, tá? Beleza, professor. Tudo bem? Beleza. Tranquilo, professor. Obrigado. Tá bom, eu agradeço, hein? Obrigado. Professor, falou. Falou, boa tarde. Até mais. Boa semana. Falou, professor. Boa semana aí. Falou. Tchau, tchau, professor. Até mais. Tchau.